Perguntas, às vezes estranhas, para a farmacêutica. Episódio de hoje, qual a diferença entre as receitas? Basicamente, a nossa Agência de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, faz listas que definem em qual receita cada medicamento deve estar de acordo com as suas características e o risco ao paciente. Deixa que eu explico. A receita mais simples que existe chama receita simples. Ela não segue um padrão. Então, se a clínica quiser botar a logo enorme nela, não tem problema. Pode ser no papel rosa neon, não tem problema. Mas normalmente coloca um branquinho mesmo. Nessa receita vão entrar os medicamentos de venda livre, que apresentam baixo risco ao paciente, e também os medicamentos de tarja vermelha sem retenção de receita, que são aqueles que apresentam um pouco maior de risco, mas também não precisam de um grande controle, porque se usados da forma correta, eles são bem seguros. Em seguida, temos a receita de controle especial, que aí ela já precisa seguir um padrão. Ela não pode ser rosa neon, por exemplo, ela tem que ser branca, ela tem que conter alguns dados importantes para a gente poder entrar em contato com o paciente, caso aconteça alguma coisa. E é essa que você pega em duas vias, porque a primeira fica na farmácia, retida, e a segunda você pode levar para casa. Nesse tipo de receita, entre os medicamentos que estão na lista C1, são medicamentos que apresentam maior risco, principalmente se utilizados de forma incorreta. Por isso, eles precisam ter um maior controle. Mas, Flávia, se existe a lista C1, também existe a C2 e a C3? Sim, elas também existem, mas para você conseguir os medicamentos na lista C2 e C3, você precisa de uma notificação de receita. Ou seja, o seu médico vai te passar uma receita simples e mais um papelzinho que é a notificação de receita. O que fica retido na farmácia é essa notificação de receita, mais alguns documentos. Se você já fez tratamento com Rakutan, você sabe do tanto de papel que você sai do consultório do médico. Na lista C2 são os medicamentos retinóides de uso sistêmico, como por exemplo o Rakutan. Então você recebe a receita simples, que é a que você leva para casa, a notificação de receita que você deixa na drogaria e ainda você precisa assinar um termo de consentimento e conhecimento dos riscos. Na lista C3 temos os medicamentos imunossupressores, como por exemplo a talidomida. Sim, ainda usamos talidomida. E você precisa, além da notificação de receita, assinar um termo de responsabilidade. E os antibióticos, Flávia? Especificamente, no caso dos antibióticos, pode ser prescrito tanto na receita simples quanto na de controle especial. Mas se for na simples, você vai precisar de duas vias ainda, porque uma vai ficar retida na drogaria e outra coisa é que a drogaria vai ter que preencher ali os seus dados. Normalmente eles carimbam e colocam seus dados porque não tem obrigatoriamente na receita simples, como a gente viu, mas ainda são dados obrigatórios no caso de antibiótico. E para finalizar, existem mais dois tipos de notificação de receita, mas essas são muito fáceis de você identificar porque elas são obrigatoriamente coloridas e vai ser essa notificação que vai ficar retida na farmácia. A notificação de receita azul entre os medicamentos da lista B1, que são psicotrópicos, e na lista B2, que são anorexígenos. Aqui entram aqueles tarja preta famosos, que são medicamentos que vão atuar no nosso sistema nervoso central, modificando nosso comportamento, emoções, percepções. E na lista B2 estão aqueles medicamentos anorexígenos, que são os que causam perda de apetite e pode levar à anorexia. Como muita gente pode provavelmente usar isso aqui de forma incorreta, o controle é muito maior. E por fim, temos a notificação de receita amarela, que é a que tem maior controle, aqui entre os medicamentos da lista 1, a 2 e a 3. A 1 são aqueles medicamentos entorpecentes, como a oxicodona e a fentanila, que já tem vídeo aqui sobre isso. A 2 são aqueles medicamentos entorpecentes que até podem ser prescritos na receita branca de controle especial em certas concentrações. Se passar disso, precisa ser nessa aqui, porque os riscos aumentam muito, então a gente precisa ter um controle maior. E a 3 são psicotrópicos tipo a... E quando eu falo que as notificações de receita azul e amarelas têm um controle muito maior, eu tô falando sério. No caso das notificações azuis, para uma clínica, para um médico ter esse tipo de receita, ele precisa solicitar para a vigilância sanitária tipo um número de série. E aí com esses números de série, ele manda em gráficas autorizadas pelo governo imprimir o talonário dele. Então cada notificação azul vai ter um número de série exclusivo. E no caso das notificações amarelas, que são as que têm um maior controle, o médico ou a clínica não pode nem mandar imprimir, não. Ele tem que ir diretamente na vigilância sanitária buscar com eles. Todos os meses, nós farmacêuticos precisamos mostrar diretamente para a vigilância sanitária todas as notificações de receita amarelas e azuis B2 que a gente recebeu naquele mês. E as outras receitas que a gente retém na drogaria, mas que a gente não precisa diretamente mostrar para a vigilância sanitária, a gente registra tudinho num sistema chamado SNGPC da Anvisa. E então a gente guarda essas receitas num arquivo na drogaria e caso haja fiscalização, a gente mostra para eles. E aí eles vão pegar o que a gente declarou no SNGPC, as receitas que a gente tem na drogaria e as caixas de medicamento que a gente tá lá. Então eles conseguem saber se a gente tá vendendo sem receita ou não. Por isso que a gente fala que quando o medicamento é controlado, ele é realmente controlado. E você, também tem uma pergunta às vezes estranha? Pra mim,